Fala galera, nessa videoaula eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre velocidade média. A gente vai treinar um pouco esse assunto. Todos os exercícios nessa videoaula são exercícios bem simples. Item A. Um caminhão passa às 7 horas pelo quilômetro 50, E às 12 horas, ou seja, o meio-dia, pelo quilômetro 350. Qual a velocidade média do objeto nesse percurso? Sabemos que velocidade média é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Sabemos também que quando eu falo a palavra variar o espaço, é o espaço final menos o inicial e o tempo final menos o tempo inicial. Repara que o objeto saiu às 7 horas da manhã e chegou meio-dia. Então, o tempo dele final foi meio-dia e o tempo inicial 7 horas. A posição desse objeto ao meio-dia era o quilômetro 350 e a posição desse objeto às 7 horas da manhã era o quilômetro 50. Então, nesse percurso, esse objeto variou 300 quilômetros em um intervalo de tempo de 5 horas. Conclusão, velocidade média vai ser 300 dividido por 5, vai ser de 60 quilômetros por hora. Item 2. Sabendo que o limite de velocidade nessa estrada é de 80 quilômetros por hora, podemos garantir que essa velocidade não foi ultrapassada? Moçada, veja bem, o que vocês encontraram aqui como resultado de 60 é a velocidade média. Eu sei que a velocidade média foi de 60 km por hora. Só que isso não garante que em algum momento ele atingiu 80. Por que não garante? Pode acontecer que em algum momento ele chegou a uma velocidade de 85 km por hora. E pode acontecer também que em algum momento tinha um carro ou um caminhão na frente dele e essa velocidade ficou reduzida a 30 km por hora. O que a gente tem aqui como resultado é uma média. Ora ele andou mais rápido, ora ele andou mais devagar. Esse resultado, essa fórmula, nos fornece a média do intervalo. Tá aí. No outro item. Um carro faz uma viagem de 200 quilômetros. O que você precisa saber e não esquecer é que quilômetro é uma unidade de distância, é uma unidade de espaço. Então, o carro faz uma viagem de 200 quilômetros. Ele percorreu um espaço de 200 quilômetros. A uma velocidade média, repara que quilômetros por hora é velocidade média de 40 km por hora. Isso é o carro 1. Um segundo carro, partindo uma hora mais tarde, chega ao ponto de destino no mesmo instante que o primeiro. Repara que a gente falou que o segundo carro saiu uma hora mais tarde. Só que eu não sei quanto tempo esse carro demorou. Para isso eu preciso primeiro calcular o tempo do primeiro carro. Então, calcular o tempo do carro 1. Vamos lá então. Velocidade média é o que eu tenho. Sabemos que velocidade média é a variação do espaço sobre o tempo. Repara que a nossa velocidade é 40. Verifique aqui que o espaço percorrido você tem aqui é 200. E dá para a gente determinar aqui embaixo o tempo. Quando eu tenho duas frações e uma igualdade, eu multiplico em cruz. 40 vezes t dá 40t e 200 vezes 1 dá 200. Então, quem é o t? É o 200 dividido pelo 40. Isso aqui dá como resultado, se você cortar, 5. A unidade aqui é horas, 5 horas. O carro 1 demorou 5 horas. Como o segundo carro partiu uma hora mais tarde e chegou no mesmo instante que o primeiro, o carro 2
vai demorar, nessa brincadeira, um tempo de 4 horas. Os dois percorreram o mesmo espaço, então o espaço que o carro 2 percorreu foi de 200 km. Qual a velocidade média? Olha a pergunta. Qual a velocidade média do segundo carro? Sabemos que velocidade média é a variação do espaço sobre o tempo. A velocidade média é o espaço é de 200 e o tempo é 4 horas. Então, 200 km em 4 horas. Então, qual a velocidade média do segundo carro? 200 dividido por 4 dá 50 km por hora. Tá bem fácil esses exercícios, hein, galera? Agora, o item C. Em 1946, a distância entre a Terra e a Lua foi determinada pelo radar. Então, aqui está o nosso planeta Terra. E aqui está a Lua. Se o intervalo entre a emissão do sinal do radar e a recepção do eco, o que é isso? Eu emito o radar, ele bate na Lua. Aí vai acontecer o eco. Quando ele bateu aqui esse radar na Lua, aconteceu um eco, então ele voltou para o planeta Terra. Foi de 2,56 segundos. O que foi de 2,56 segundos? O tempo. O tempo para ele chegar na Lua e emitir o eco. Então, aqui vocês precisam tomar cuidado que esse tempo são duas etapas. Ó. O tempo para ele ir e o tempo para ele voltar foi de 2,56. Então, repara aqui que o tempo de ida, só de ida, o tempo que ele demorou para ir, foi de 1,28 segundos. E o tempo que esse som, esse sinal do radar demorou para voltar, foi também de 1,28 segundos. Por que 1,28? Porque é 2,56 dividido por 2. Tempo para ir e tempo para voltar. E ele deu também que a velocidade do radar, velocidade é de 3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por segundo. Qual é a distância entre a Terra e a Lua? Observe aqui que nós temos velocidade, temos o tempo e queremos o cálculo da distância. Distância é o espaço. Então, eu vou usar a fórmula da velocidade média, que é a variação do espaço sobre o tempo. Repare que a velocidade é 3 vezes 10 elevado à quinta. 3 vezes 10 elevado à quinta. E o espaço é o que a gente quer encontrar. E agora, a gente tem que tomar cuidado no tempo. Vou até colocar de outra cor para vocês tomarem cuidado. Se eu usar o 2,56, é o tempo que ele demorou para ir e voltar. Como a gente quer a distância entre a Terra e a Lua, então é só um desses tempos que eu uso. Então, eu vou utilizar apenas 1,28. É o tempo que eu vou colocar aqui. Aqui eu tenho uma fração, vou fazer esse número também se tornar uma fração. Duas frações com sinal de igual no meio, eu multiplico em cruz. Então, isso daqui vai ficar ΔS vezes 1 da ΔS. 3 vezes 10 à quinta multiplicado por 1,28 vai dar 384.000 quilômetros. Essa é a distância do planeta Terra até a Lua. Tá aí, pessoal. Qualquer dúvida, anota aí com bastante carinho. Estamos na aula para isso. Forte abraço para todo mundo aí. Fiquem com Deus.